Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso Inteligência Sensorial. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês fiquem felizes e engajados, porque é um tema muito importante para todos. É um curso voltado para qualquer área, inclusive para um pai e para uma mãe, porque todos nós precisamos saber lidar com os nossos sentidos. De que forma que eles se conectam, de que forma que nós nos conectamos com o outro e conosco mesmo, né? E de que forma a gente causa estímulos e causa impactos através dos nossos sentidos. Eu sou formada em pedagogia, orientação educacional e orientação do trabalho, psicopedagogia clínica institucional, gestão e tutoria e especialista em inteligência sensorial. Então eu tenho uma bagagem, uma carreira bastante importante, né, para trocar com vocês, para aprender com vocês. Trabalho há 21 anos e trabalhei já clinicando, dando aula, tanto no fundamental, médio, superior, e hoje eu tô aqui investindo um pouquinho nessa parte desse curso online, onde eu tenho acreditado bastante que a gente é capaz de afetar o outro, impactar o outro, mesmo através dessa telinha. E o fato da gente poder aprender na hora que a gente pode. Ou, por exemplo, eu quero ouvir aquela aula, eu vou simplesmente ouvir porque eu tenho que dirigir, ou enquanto eu tô fazendo essa atividade, que é uma atividade mais operacional, não precisa pensar muito, eu vou escutar, né? Então vai ser legal, certo? Espero que vocês gostem. Vamos lá na nossa primeira aula, para já dar um gostinho do que vai ser a nossa inteligência sensorial. Voltamos então. Então a gente vai falar sobre esse tema, inteligência sensorial, que é bastante importante e nos tornarmos inesquecíveis, marcantes na vida de muitas pessoas. Então, o que é fundamental? Que a gente tenha consciência sensorial. E no momento que você sabe que a gente precisa utilizar os nossos sentidos, não só automaticamente, mas de uma forma inteligente, sabendo usá-los. Por exemplo, de que forma eu aprendo melhor? No auditivo, no visual? Eu preciso dos dois? Como é que eu faço para uma pessoa se sentir mais acolhida? Né? Eu preciso ter uma conversa séria com ela, não tão agradável. Quem sabe eu não dou um meio abraço, não encosto na pessoa, não deixo ela sentir a minha pele, né? Sentir que eu a quero bem, mas é um momento difícil da gente conversar. Então, todos esses sentidos, a gente vai torná-los ao nosso favor, tá? Então, o nosso sistema sensorial, ele faz parte do nosso sistema nervoso central. É bem uma questão química, cerebral e bastante importante, tá? Ele é responsável por identificar, receber esses dados, né? Esses órgãos sensoriais e transformá-los em estímulos, que nós possamos entender, processar essa informação, né? E aí os nossos sentidos, eles captam o externo e também o interno e transformam em estímulos nervosos, né? Levando lá para os nossos receptores, que são os nossos neurônios, tá? E através dos sentidos que nós enviamos as mensagens para o nosso cérebro. E ali ele vai subdividindo, dividindo e levando para cada campo específico, né, a informação, o que fazer com ela, tá? Mas e se nós perdemos algum sentido, tá? Você receberá uma posição de destaque em outro sentido. O nosso corpo é tão inteligente, é tão especial, é uma máquina, que nem eu digo para vocês, né, que ele faz a plasticidade neuronal. Um outro sentido vai ser aguçado e ele não vai substituir aquele sentido,
mas o sentido dele vai triplicar a potência. Por exemplo, se você perdeu a visão, você vai ter uma audição incrivelmente potente que vai conseguir te situar dentro do espaço. A mesma coisa o contrário, né? Então existe a plasticidade neuronal, os neurônios se comunicam e começam a fazer aquela função que não está sendo exercida, nos tornando capazes, então, de muitas coisas. O ser humano, ele é totalmente interligado, né? É mente, é corpo, tudo trabalha em conjunto, tudo trabalha em consonância. E aí nós temos 5 ou 26 sentidos, né? Então, como você sabe, a gente tem os 5 sentidos básicos, né? Que é visão, audição, tato, olfato, paladar. E aí esses sentidos nos dão, né, esse privilégio de olhar, ouvir, tocar, cheirar, saborear. São atividades que dependem dos 5 sentidos. A gente não consegue fazer nada disso se a gente não tem os 5 sentidos, né? E são eles que levam ao ser humano essa condição de ser único na natureza, de poder fazer todas essas coisas, essas conexões e pensar e agir, né? Será que eu tenho essa consciência sensorial, essa inteligência sensorial? E esses 5 sentidos? Será que são só 5? Mas perceba a riqueza deles, né? Só desses 5 básicos. O quanto a gente já consegue fazer, o quanto a gente já consegue contribuir, né? E aí esses outros 26 sentidos, né? Outros não, com os 5 sentidos, são 21 mais os 5, 26. Nós temos equilíbrio, postura, vibrações, temperatura, percepções, dores e todos os tipos de experiências sensoriais. Agora vamos pensar no nosso sexto sentido. Ele é uma percepção extrasensorial, ele vai além dos nossos 5 sentidos básicos. É uma sensação de intuição, de certa maneira ele permite uma sensação de clarividência, né? Até mesmo assim, de visões do futuro. A gente tem essa sensação, né? Mas eu acho que isso não vai dar certo, vai acontecer tal coisa. Então, percebe o que o sexto sentido ele te traz? É muito importante. Ele fala com você. A gente tem que entender que o sexto sentido ele é importante e que a gente tem que dar ouvidos a ele, né? Porque existe uma explicação científica. Quando a gente fala em consciente e inconsciente, a gente sabe que existe uma conexão, né? E essa conexão faz com que os dois, né, acionem lembranças, vivências que nós já tivemos ou já ouvimos, tivemos alguma relação em algum sentido com aquela situação, e aí o nosso sexto sentido é acionado e te diz: ó, vai por esse caminho, não faz isso, eu tô com esse pressentimento. Então assim, escuta, né, o teu sexto sentido. Se puder anotar, anota, melhor ainda, porque muitas vezes o nosso sexto sentido nos dá ideias, nos traz formas de ver o mundo diferente. Então a gente tem que compreender o que o nosso sexto sentido diz e confiar nele. O sexto sentido também pode ser visto de uma outra forma. Por exemplo, vou montar um negócio. Decidi que eu vou montar um negócio, tô focada. E aí a minha mãe chega e diz: filha, eu acho que não é a hora agora. Eu já passei por essa situação. E acho que a gente tem que seguir esses passos, esse caminho. E aí depois sim vai ser a hora certa. Esse também pode ser o sexto sentido. De uma pessoa que já teve a experiência, a vivência, ela já tem um atalho, né, daquele caminho. E aí a gente vai ouvir, né, vai tentar compreender, internalizar aquela informação
e ver o que para nós faz sentido, mas é importante escutar. Todos que já passaram pelo caminho que a gente deseja passar e tiveram experiências, são pessoas que a gente tem que escutar, porque já passaram por aquilo. Vamos pro próximo. Vai terminar o jogo. 48. Falta nele. Vai dar tempo do Kaká entrar. Todo mundo quer que o Kaká entre. Não dá tempo não, porque acabou. Acabou. É penta. É penta. Da Alemanha, 2 gols de Ronaldinho. Se abraçam os jogadores brasileiros, fazem festa os brasileiros. Brasil. Um título incontestável. Foram 7 jogos e 7 vitórias. Ergue o punho, vibra. Brasil. Brasil. Ayrton Senna do Brasil! A vitória de Senna! A vitória do ano! A explosão da emoção de Senna! Quem conhece bem Ayrton Senna sabe que será difícil ele enxergar! Será alguma coisa! Brasil! Dentro do capacete de Senna! Os 2 punhos, o esquerdo erguido! Uma corrida fantástica! Olha só, que emoção, né? É tão gostoso lembrar, e quando a gente tem essa sensação, quando dá essa emoção, a gente tem uma experiência multissensorial. Nós usamos, claro, o auditivo e o visual, e foi acionado na hora as nossas memórias afetivas, né? Mas isso não precisa ser somente com esses vídeos, eu relatei e trouxe para vocês um exemplo, assim como eu vou trazer outros também. Mas o que é a sinestesia? Observem bem, essa sinestesia escrita com S, inicia com S, a outra é com C, tá? Então, por que eu quero partilhar com vocês essa magia? Porque talvez vocês já tenham lido, escutado, né? Mas a capacidade que a sinestesia tem dentro da gente e também fora é incrível. E é nela que nós vamos nos apoiar, que nós vamos utilizar, tá? Ela é uma condição neurológica que implica que o cérebro interprete sensações de natureza diferentes em simultâneo, sabe? Ou seja, no momento que nós estamos acionando um sentido, o nosso corpo libera uma mensagem para o nosso cérebro, libera um estímulo, né? De forma consciente, inconsciente, chega lá no nosso córtex cerebral, né? Quando esse estímulo ele é percebido e provoca a percepção de vários sentidos de uma só vez. Então, se eu acionar a minha visão de uma forma que me impacte, né? Aquilo me impactou mesmo. E eu fico surpresa na hora, eu aciono o meu sistema sinestésico e aí ele vai e faz a volta, né, explicando bem claramente por todos os outros sentidos, tato, paladar, olfato, audição, e aí ele nos dá essa sensação de prazer, de leveza, né, que a gente chama de experiência multissensorial. E todo mundo precisa e busca essa sensação de bem-estar e alegria. Por exemplo, utilizando isso numa venda. Se eu utilizei a técnica da sinestesia, poxa vida, o cara tá ali naquela sensação tão boa, sabe? Pensando, mas a gente passa por momentos tão legais, a vida é boa, a gente tem uma sensação de prazer, e de fato é verdade. Só que a gente, né, vai para a realidade, a gente aciona lá o nosso cérebro da razão junto com a da emoção. Você consegue vender para ele, você consegue
fazer com que ele acredite no teu produto, porque ele está aberto para te ouvir. Mas aí também eu te digo, confia no teu produto, vende algo bom, né? Porque depois a gente vai falar sobre a projeção. Não adianta tu ir lá querer vender pro cara, usar malandragem, porque mesmo com a sinestesia a gente não consegue. Ou um outro exemplo. Eu quero a atenção dos meus filhos quando eu falar devido assunto, porque é extremamente importante. Eu preciso perceber uma forma, um sentido que desperte nele a atenção ou que eu vou conseguir gerar sinestesia e aí eu vou ter toda a atenção dele, né? Para que ele me ouça. Ou o meu esposo ou a minha esposa. Ah, Joyce, mas eu não sou especialista, como é que eu vou saber? No momento que eu falei agora para vocês que vocês têm esses 5 sentidos, que são poderosos e que a gente tem que observá-los, quando você começa a observar como você fala, quando as pessoas prestam muita atenção em ti, qual foi o tom de voz que tu usou ou a forma que tu olhou? A mesma coisa você vai perceber no outro. Mas por que isso me impactou tanto? Tanto do lado bom quanto do lado ruim. Então, a gente começa a prestar atenção. Nós, seres, né, criativos, seres maravilhosos, a gente se dá conta, entendeu? Então, a partir daí a gente começa a se dar conta e usar a nossa criatividade. É assim que acontece. Vamos lá, vamos continuar. Trazendo assim um pouquinho na prática, tá? Por exemplo, sinestesia, ela faz isso, né? Essa junção de vários sentidos e tocando vários sentimentos. Então, por exemplo, você já viu um som? Vê um som. Sentiu uma cor? Ou, por exemplo, nossa, aquele perfume é muito doce. Que voz aveludada que aquela pessoa tem. Ai, esse amarelo me traz um calor. São misturas de sensações, porque no momento que eu tô falando, eu estou sentindo. E de fato isso acontece, tá? Eu vejo som, vejo som. Eu escuto uma música, eu consigo criar todo um cenário para aquela música. Eu escuto aquela música de uma forma visual. Eu sinto uma cor? Sinto uma cor. O vermelho, quando eu penso no vermelho, me dá um estímulo. Sem contar no time, né? No Inter, tá? Brincadeira. Ou, por exemplo, se a gente estuda, né, essa questão da energia, que é bastante importante, a gente tem que estudar a cor violeta, né? Ela tenha o poder da transmutação. Então, eles sempre dizem assim, te imagina vibrando a cor violeta, para te trocar a energia, né, a aura, trazer toda essa força. Ou, te imagina numa redoma de luz branca, te trazendo paz. Gente, funciona. Façam isso. As cores, elas mexem com a gente. Não existe a cromoterapia? Existe e funciona. Musicoterapia? Funciona. O amarelo, eu vou colocar esse amarelo, essa blusa amarela. Tu chega num lugar, tu diz, nossa, que linda. Aí a pessoa ia querer dizer assim já, né, que vibrante, que forte. Mas ela vai só te dizer, nossa, que lindo, esse amarelo super combinou. Então, as cores também fazem todo sentido e a gente é capaz de fazer a fusão. Que voz aveludada. De fato, as pessoas têm uma voz diferente e as vozes marcam. Eu sou impactada por voz. Voz é uma coisa que chama minha atenção. A questão, então, também que a gente usou do perfume doce, né? Eu adoro perfume doce, adoro. E quando eu
assim, sinto, né, borrifo para de repente comprar, eu percebo, ele é doce, e eu consigo ter essa percepção no meu paladar, porque eu estou atenta há muito tempo aos meus sentidos, entende? Então, fica mais fácil para mim. Tem uma outra situação que eu vou contar para vocês assim, ó, e é real, tá? Nós temos um grupo de amigos, né, praticamente irmãos e irmãs, e aí, por vezes as meninas vêm dormir aqui, ou a minha filha vai dormir lá, e aí elas querem trazer o pijama da mãe, e a Lala, minha filha, quer levar o meu pijama. E aí eu sinto o cheiro do pijama, e ela diz, ai mãe, é esse que eu quero levar, porque é esse que tem o teu cheirinho. Daí eu fico pensando, tem cheirinho? Aí eu pergunto para as gurias quando elas vêm aqui, mas tem o cheirinho? Tem cheirinho isso? Não tô sentindo. Mas elas sentem. E é o cheiro da mãe. O que elas sentem? A proximidade, a segurança. Tem várias coisas encurtidas naquele cheiro. Ou num sorriso, ou num olhar. Eu quero falar para você sobre o olhar. Peraí. Poxa vida, mas o que é que tudo isso tem a ver com a minha vida, né? Com a minha carreira, com o meu trabalho, com a minha vida pessoal, com meus filhos, líderes, colegas. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E principalmente com você, tem tudo a ver, tá? Primeiramente, a gente não tá falando algo assim, imaginou, trouxe, não existe, não. Existe, é comprovado, a inteligência sensorial está aqui, os nossos sentidos estão aqui, e aí a gente precisa conhecê-los e entender o funcionamento, tá? Para que possamos utilizá-los. E aí, nessa oportunidade que você sabe utilizar qualquer um deles, você vai se tornar inesquecível. No momento que você marca, impacta alguém, você te torna inesquecível na vida dessa pessoa. Da uma, da duas, ela lembra de ti. Ou Deus do livre guarde, né? Morreu. Poxa vida, o meu pai, né? Já faleceu. Nos cursos eu acho que é assim, eu não sei se é só eu que sou assim. Mas ele já faleceu, mas ele tinha isso muito aflorado nele. Então, eu lembro dele praticamente todos os dias, por causa das ações, das lembranças que ele me traz. Por quê? Porque ele impactava com uma simples comida que ele servia. Ele impactava, além de ser bom, ele dizia assim, tu tá preparada? Tu tá preparada para comer a melhor comida do mundo? Não, porque o outro igual tu não vai comer. Ou, por exemplo, assim, ó, a gente ia pescar. Sabe pescar, né? Sei. Tu já me ensinou. Não, mas porque hoje a gente vai pegar um peixe, assim, olha, enorme. E se não for o maior, ele vai ser o mais saboroso. Então, assim, são palavras, eram formas que ele falava, que ele olhava, e todo o envolvimento, né? Que ele trazia, que fazia daquele momento inesquecível. E é isso que a gente tem que fazer, nos tornarmos inesquecível. Para o nosso cliente, a gente quer que ele compre mais, quer criar um vínculo, quer prospectar, né? A gente quer que o nosso líder lá, o nosso chefe, veja lá o nosso potencial para que a gente mantenha o emprego, né? Manter o emprego já é uma grande coisa. E daí, daqui a pouco, a gente quer mais, a gente quer evoluir, vamos lá, o que eu tenho que fazer? E esse líder precisa ver esse meu potencial. Como é que ele vai ver meu potencial? Eu vou ter que acionar nele lá os sentidos, e em mim também, né? No meu colega, poxa, eu preciso me dar bem com o meu colega. Eu tenho que trabalhar essas questões das inter-relações e intra-relação. Tudo tem a ver com sentimento. Os meus alunos lá, minha turma, eu quero que eles me deem atenção, porque esse assunto, esse conteúdo eles têm que aprender. Eu vou pensar num dos sentidos e eu vou pegar essa turma e vou tirar a atenção deles para que eles compreendam isso, porque é importante.
E eles vão compreender se você pegar o sentido certo, vai prender a atenção deles e vai te tornar inesquecível. A mesma coisa com os filhos. Com os filhos a gente tem que fazer isso para ter a atenção deles, porque se a pessoa não está prestando atenção, se ela não está usando os sentidos dela, né, para captar aquela informação, para compreender, assimilar, né, a gente tem que passar pelas etapas de assimilação, acomodação do conteúdo. A pessoa às vezes está te olhando e está pensando, pá, tá prestando mera atenção, ó, não, tá longe. Então a gente precisa captar essas pessoas aí, né? Que nem aqui em casa é assim, ó. Eu falei que eu ia falar do olhar, não, esqueci, vou falar. Mas aqui em casa é assim, ó, a Lavínia, minha filha. Lavínia, já fez o tema? Tô indo, mãe, tô indo. Lavínia, vai tomar banho? Claro. Lavínia, tu já arrumou? Vai lá arrumar teu quarto. Já tá tudo arrumado, mãe. É assim que funciona aqui em casa. Só que não, né? Mas eu tenho uma forma de tornar nossa vida melhor. Tá? Vamos lá então, vamos continuar. No slide anterior eu falei sobre como na prática, né, a inteligência sensorial nos afeta e afeta o outro. E aí eu coloquei essa imagem, né, pra gente refletir. Só visual. Se eu quero tudo aquilo que eu falei, me dar bem com todas essas pessoas ao meu redor, impactar, fazer diferença na vida delas. E eu quero fazer diferença na tua vida, na vida da minha mãe, mesmo que seja a minha mãe, da minha filha, do meu esposo, de quem estiver à minha volta. E se eu puder propagar o bem, fazer o bem, eu vou fazer o bem. Se eu quero impactar e trazer um sentimento legal para o meu líder, lidar bem com os meus colegas, e tudo isso que a gente vem falando, eu preciso puxar essa pessoa, tentar alavancar essa pessoa, pensar em jogá-la lá para cima. E no momento que eu ajudo essa pessoa, eu estou me ajudando muito mais. Então, esse é o pensamento. O pensamento da inteligência sensorial é eu usar a minha inteligência, os meus sentidos para ajudar o outro. E nesse momento acontece a magia. Nós somos ajudados, nós somos olhados, nós conseguimos aquilo que nem esperávamos. Então, vamos guardar essa imagem na nossa mente. Então, eu já trouxe aí, ó, 7 sentidos, né? O sexto sentido maravilhoso. Trouxe também o sinestésico. E agora eu vou trazer mais 2, tá bom? Que é o sentido vestibular. Ele é responsável pela detecção de acelerações lineares produzida pela gravidade ou pelos movimentos do corpo e pelo equilíbrio estático do corpo no espaço. Especialmente importante para nos ajudar a manter a cabeça erguida. Sabe, esse sentido vestibular, ele nos dá essa noção de espaço, né? Que é importante, noção espacial. Quando nós estamos sentados aqui, esse sentido também, ele conversa conosco e nos diz, bah, tu tá precisando aí, ó, te ajeitar, tua postura tá prejudicando, tá incômodo. Ou tu tá andando assim, curvo, né? E, de fato, daqui a pouco dá aquela dorzinha e tu sente que tu, opa, preciso melhorar a minha postura. E aí ele faz com que tu te mantenha ereto, com a cabeça erguida, né? Esse aí é um sentido bem importante. Vamos erguer essa cabeça. Temos o sentido prioceptivo. Prioceptivo. Ele permite, então, que o indivíduo perceba a localização. Será que dá para voltar? Esse aí deveria para voltar, né? Eu errei 2, né? Mas tá, deu para entender, né? Então, o sentido proprioceptivo.
Ele permite que o indivíduo perceba a localização, posição, orientação do corpo, né? Ele reconhece a força exercida pelos músculos, os movimentos das articulações sem utilizar a visão, tá? Então, primeiro, poxa, que sentido bacana! Prioceptivo, eu não preciso usar minha visão. Às vezes não tá no escuro e aí eu quero ir ao banheiro, eu quero buscar alguma coisa e eu vou, claro, sempre ajudando com as minhas mãos, mas eu vou exatamente no lugar que eu tenho que ir. Esse sentido me dá essa inteligência. Ou eu tenho consciência, tá, da força dos meus músculos e dos movimentos das minhas articulações. E eles também nos avisam quando a gente está usando de uma forma inadequada, quando a gente tem que corrigir. Se eu souber e tiver a atenção que esse sentido existe, que ele conversa comigo e que eu tenho que dar ouvidos a ele, eu com certeza vou ter uma saúde melhor. Certo? Então, são 2 sentidos importantes que a gente tem que dar atenção. Vamos continuar? Olá, eu quero fazer um cativar, ganhar memórias emocionais, sensoriais, afetivas, memórias que lembrem-se de você. É difícil, né? Mas é legal da gente pensar sobre isso. De que forma eu vou impactar e vou deixar a minha marca. É um desafio. Quando eu falei rapidinho ali sobre o olhar, um sorriso a gente sabe que ele pode mudar tudo, né? Tanto para quem sorri, quanto para quem recebe o sorriso. E é verdade. Porque o teu cérebro, e a gente vai estudar mais sobre isso, ele entende que você tá feliz. Vamos sorrir bastante. Depois eu vou contar para vocês uma história de um vídeo do meu cunhado muito engraçado. E eu implorei para minha irmã, eu disse, me manda, eu não vou mostrar para ninguém, eu juro. Eu só quero assistir ele todos os dias para poder rir desse jeito, todos os dias de manhã. Então, o sorriso é maravilhoso, mas a gente também pode ter um olhar maravilhoso e marcante. Olhar no fundo dos olhos daquela pessoa, assim. Dizer, né? Lá dentro, os teus olhos vão falar. Eu acredito em você. Ou eu te amo. Ou simplesmente olhar. A gente consegue curar pessoas com depressão, pessoas que estão em estados profundamente tristes com um olhar. Por vezes a gente não precisa falar nada, tá? Então fica aí o nosso desafio. Vamos lá, vamos pro próximo? Eu falei pra vocês sobre o sexto sentido, né? Vocês lembram bem, né? Acho que foi lá no 3º slide. Mas eu ia esquecendo de algo tão importante. Estudos comprovam o real poder do sexto sentido feminino. Atenção, homens! É comprovado cientificamente. Mulheres têm intuição muito mais aguçada que os homens. Será que as mulheres percebem mais os sentidos? E aí? É fato, tá? Fiquem atentos, homens. Mulheres, parabéns. Essa frase, então, vai ficar para nós pensarmos e refletirmos sobre ela. Sucesso de verdade é como você impacta a vida das pessoas. Isso é sucesso. Olha só, eu trouxe rapidinho para vocês o que nós temos ainda por vir, tá? Os 26 sentidos para a gente conhecer,
né? Olha ali, ó, eu trouxe o sentido da mecanorrecepção, difícil de falar, né? Ele te dá toda a consciência dos músculos. Bom, eu não vou falar, né? Não posso falar. Vou trazer sobre os 26 sentidos, a propriocepção, né? As 9 inteligências, as múltiplas inteligências de Gardner. Nossa, eu sou apaixonada por Gardner. Eu descobri essa paixão na minha primeira cadeira da faculdade. Vamos, né? Como é que a gente consegue impulsionar a carreira através da inteligência sensorial? Mesmo trabalhando home office, é possível? Exemplos de empresas de sucesso que utilizam e utilizavam a inteligência sensorial. Antes de falar mais um pouquinho sobre tudo que a gente vai trabalhar, por que eu esqueço dessa parte que é tão importante? Vão ali agora, nesse momento, inscrevam-se no canal, deixem o seu like, que vocês gostaram muito desse tema, desse assunto. Ativa o sininho, que é para quando eu colocar outros temas ou abordar o mesmo tema de outras formas, trazer novidades, vocês vão receber lá uma notificação e vão saber. Então, isso é muito importante, vocês têm que fazer, façam agora. Vamos lá. Não vai dar 1 minuto nem 2 minutos, faça isso, por favor. Eu esqueço. Por que será que eu esqueço? Eu não posso esquecer, esse é um detalhe muito importante. O YouTube vai perceber que é um assunto relevante, que é um assunto legal, e vai disseminar, vai levar para as pessoas, e a gente vai poder ajudar muitas pessoas, tá? Então, me ajuda aí, ó. Faz isso aí. E nós vamos aprender também o autoconhecimento, como a gente faz isso através da inteligência sensorial, a projeção, como aumentar o faturamento através da inteligência sensorial, como eu posso usar a inteligência sensorial como uma estratégia de venda, de relacionamento, de interação, a plasticidade neuronal, como utilizar a inteligência sensorial para estabelecer limites para os seus filhos, daqui a pouco para os seus alunos. E entraram mais temas e eu acabei não colocando aqui, mas eu vou trazer para vocês. Mas um deles é muito legal, mas eu vou contar ele só amanhã. Mas é muito bacana, muito legal mesmo. Ó, obrigada pela atenção de vocês. Eu fiquei muito, muito feliz de estar aqui. Deixa eu ver se aparece o meu rosto inteirinho, peraí. Eu não consegui, eu ia ter que trocar de mídia, então eu botei uma fotinho. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado. Participem. Nós temos muitas coisas para conversarmos e acreditem, existe a cura através da inteligência sensorial para todas as doenças, para todos os males. E eu quero te ajudar. E quero que vocês também me ajudem. Tá? Um beijão. Obrigada. Fiquem bem.